Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Peço perdão novamente pela luz que tá estourando um pouquinho, mas infelizmente é o que temos pra hoje, né, gente? Tive que gravar à noite, então é isso. Antes de começar a resenha, eu quero deixar uns recadinhos pra vocês, que é, não se esqueçam de curtir, comentar, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo com seus amigos, porque assim você ajuda muito o canal a crescer. Então vamos lá pra resenha, que hoje é uma resenha de uma distopia clássica e maravilhosa. O livro de hoje é Fahrenheit. Gente, não sei se é assim que fala, mas Fahrenheit 451, do Ray Bradbury. Acho que é assim que fala. Eu tenho essa edição aqui em capa dura, eu decidi adquirir esse livro em capa dura por ser um clássico, eu amo distopias e, gente, é muito maravilhoso, tem textos extras muito bons, textos de apoio, textos de capas alternativas, é da Biblioteca Azul, tem essa lombada arredondada, não sei se vocês vão conseguir observar, muito bonito mesmo, eu vou mostrar por dentro. Olha, folha de guarda, atrás, ó, tem frases, uma frase do livro, mas não se pode obrigar as pessoas a escutarem, elas precisam se aproximar, cada uma no seu momento, perguntando-se o que aconteceu e por que o mundo explodiu sob seus pés. Isso não irá demorar muito. Temos muita coisa bonita nesse livro. Ó, temos aqui com textos extras, Luz Ardente, a história de Fahrenheit 451, introdução à edição de 2013 pelo Neil Gaiman, Fahrenheit 451 pela Margaret Atwood, do Diário de Fahrenheit 451 e Galeria de Capas. E temos esse corte maravilhoso em vermelho. Essa edição é muito superior, eu paguei o dobro do valor da capa comum. Paguei cerca de 40 e poucos reais, a capa comum tá 20, alguma coisa. Mas, gente, valeu super a pena, é uma edição clássica muito bonita, vale o valor a mais pelos extras. Enfim, se você quer ter experiência completa com esse livro, eu indico essa versão aqui, tá? Essa é uma distopia clássica que, no começo, eu senti um pouco confuso, mas que no decorrer do livro fica bem compreensível, muito bem explicado. Eu demorei a me acostumar um pouco com a escrita do autor, já que não é um livro atual, né? É um livro antigo, mas que eu senti que é um livro importante, que todas as pessoas deveriam ler. Aborda sobre bombeiros numa sociedade distópica, onde os bombeiros não apagam fogo, eles iniciam. Diversos livros, conhecimentos, enfim, são proibidos nessa sociedade e os bombeiros são acionados toda vez que alguém é pego com algum livro proibido ou lendo alguma coisa. Enfim, são chamados para tacar fogo, fazer uma enorme fogueira com esses livros, porque as pessoas são proibidas de lê-los. O que, na verdade, a gente sabe muito bem na história que até na Segunda Guerra muitos livros foram queimados por Hitler e seus seguidores, a fim de apagar boa parte da história, né? Então, isso não é uma coisa assim tão distópica, que a gente já sabe que ocorreu em vários momentos da história, não somente nesse. E o nosso protagonista é um bombeiro, na qual ele já chegou em casa, já pegou a esposa dele numa tentativa de suicídio. A esposa dele é uma mulher bem controlada, digamos assim. Ela é o exemplo real do mito da caverna, né? Na filosofia, onde ela acha que o que ela tá vendo é a verdade, é o real, e mesmo que as pessoas digam pra ela que aquilo ali não é a verdade, que ela tem que se soltar das amarras, das correntezas e realmente irem de encontro à verdadeira realidade, pra ela não faz sentido, porque a realidade pra ela tá confortável, tá amena, não causa nenhum desconforto. Pensar, criticar, tentar questionar machuca a gente, nos torna pessoas
evoluídas, e para ela isso é cansativo, isso não é válido. Para ela o que ela tem é ótimo, que é uma casa com televisões enormes, telas enormes, onde ela conversa com pessoas iguais a ela, que pensam da mesma forma e se chamam de família. Elas ficam fazendo teatro, diálogos rasos, assistindo coisas rasas e sem nenhuma nada que acrescente durante todos os dias na mesma rotina, infinitamente fazendo a mesma coisa. Esse bombeiro, ele já se questionava por que ele tinha que ficar naquela rotina sempre, indo pro quartel, sendo chamado para queimar livros que ele não sabia por que os livros eram queimados. Eles sabiam que era proibido, mas por que? O que tinha naqueles livros? Por que aqueles autores eram tão perigosos? Por que as pessoas não poderiam ler? Ele não sabia de onde surgiu os bombeiros. Tem boatos de que os bombeiros antigamente não iniciavam o fogo, eles apagavam, mas ele não sabe se é verdade. As pessoas, tudo que elas sabem, o que o próprio governo diz a elas, o que os próprios chefes dizem. Então, ele nunca chegou a realmente se questionar. Até que em um momento, durante a madrugada, ele encontra uma vizinha que tá caminhando pela calçada, e as pessoas não costumam mais fazer isso, andar à noite sem rumo, simplesmente para pensar, para aproveitar o vento batendo na pele, curtir a chuva, observar as paisagens, aproveitar o sol. Elas não fazem mais isso, elas não saem de casa, só saem de carro para fazer o que é importante e voltam. Elas não têm mais esse momento delas para raciocinar, para pensar, porque ser inteligente nesse livro aqui, você querer ser mais, você não se contentar com aquilo, ser ambicioso, ser o melhor da sua turma, é uma coisa perigosa para eles. Isso é perigoso, você ser uma pessoa diferente, ser uma pessoa inteligente, que sempre tá pronta a responder todas as questões que seu professor te faz. Querer saber o porquê das coisas é extremamente perigoso e não deve ser feito. Leituras que te fazem criticar, que te fazem pensar, que te fazem querer saber o porquê de querer ter mais, são proibidas e extremamente perigosas. E essa menina traz à tona esse lado filósofo do nosso protagonista. Ele começa a questionar o chefe dele, que é um tanto cético, o porquê que eles queimam os livros, até que em um dado momento uma das donas de um dos livros não quer ver os livros serem queimados e acaba sendo queimada junto com os próprios livros. É um livro um tanto pesado, eu diria assim, mas que traz a gente questionamentos super importantes do que a gente realmente quer, do porquê que a gente realmente faz certas coisas e do quanto os livros são importantes, as críticas, enfim. Ele acaba se interessando por livros e querendo descobrir o porquê são tão importantes e acaba furtando alguns dos livros antes de queimar, e o chefe dele percebe isso. O chefe dele, apesar de ser completamente cético, ele sabe várias citações de vários livros, tem muito conhecimento sobre livros, autores, fatos históricos, o que, bom, em minha opinião, ele sabe tudo isso porque ele já leu, ele lê, e ele percebeu que ele não tem capacidade de ser mais do que o que ele é. Então, que se ele não tem capacidade de ser além, ninguém mais deve ter. Foi a minha opinião sobre isso. Então, o nosso protagonista se vê nessa situação entre continuar a vida que ele tem, que pra ele era uma vida muito boa pra ele e pra esposa, ganhava bem sendo um bombeiro, seguindo as regras, sem questionar, e mesmo vivendo numa sociedade na qual ele mesmo tinha depressão, várias pessoas se suicidavam constantemente. A mulher dele tentou suicídio, ela não sabia por quê. As pessoas se matam e não sabem por quê, porque elas pensam que já tem tudo o que elas querem, tudo que elas precisam. Ele fica nesse dilema de: eu vou arriscar no desconhecido, tentar abrir os meus olhos como a minha vizinha mostrou o quanto que a vida pode ser mais do que isso, quando ela estava caminhando pela rua, curtindo a água da chuva, instigando ele a pensar, ou eu continuo nesse caminho? Então, bom, o livro aborda bastante sobre isso. O final também é um tanto
Inesperado, porém compreensível. É uma leitura super rápida também. No final temos textos de apoio que eu achei super interessantes, contam um pouco sobre como surgiu essa história, que não surgiu direto como sendo bombeiros, não surgiu direto com esse nome, tiveram várias mudanças, várias publicações rejeitadas e depois acabou se tornando esse sucesso todo. Temos uma galeria de capas também, onde mostra capas alternativas desse livro, Tchecoslováquia em 1957, essa capa. Em 1956, na Itália, tem várias capas bonitas, apesar de eu achar essa aqui a mais bonita. Tem muitas capas interessantes, como por exemplo, essa daqui da Suíça, de 1955, eu também achei bem bonita. Apesar de que o vermelho e o amarelo, pra mim, abordam melhor essa questão. Essa aqui também eu achei muito bonita. A primeira edição, publicada pela Ballantine Books em 1953. Muito bonita. Turquia, em 1971. Então é isso, gente. Ela não tem fitilho, tá? Não possui fitilho. E o papel dela eu achei um papel bem bom. Apesar de, assim, aqui tá falando... Ó, aqui é um papel Pollen Soft 80 gramas. Então é um papel bem bom, um livro que vai durar bastante se você tiver um cuidado. Aqui ele tem uma textura na capa muito confortável, muito boa. Uma edição de luxo, gente, de luxo. Espetacular. Espetacular é a palavra que eu tenho pra descrever esse livro. É isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Recomendadíssimo esse livro pra vocês. Não dei 5 estrelas, mas mesmo assim ele é maravilhoso. Vocês têm alguma opinião, alguma coisa a debater sobre esse livro ou me indicar algum outro livro desse mesmo autor, que ele tem vários livros. Então, deixa aqui nos comentários pra mim, vamos interagir um pouquinho. Se você quiser adquirir esse livro pela Amazon, utilize o link do meu canal aqui, porque você ajuda muito a gente, o canal a crescer. Se você comprar pelo link, você dá uma pequena comissãozinha da sua compra pra gente, você não paga nada mais por isso. É isso, um beijo e tchau, tchau!